Bom dia novamente, presidente. Bom dia aos deputados que não estavam no pequeno expediente. Bom, senhor presidente, mesmo vendo as imagens e analisando e conversando e lendo também matérias como do Mangue Jornalismo, que publicou uma matéria com o título "Se fosse branco e tivesse bem vestido, aconteceria o mesmo que aconteceu com Ítalo, um jovem trabalhador". Isso é uma reflexão, porque a gente não pode jamais naturalizar a morte de ninguém, principalmente vindo do Estado. Sergipe, de acordo com os índices, é o terceiro estado que mais mata pela ação da polícia. E isso não deve ser naturalizado. Ítalo dos Santos Nascimento entra para a extensa lista de casos isolados, entre aspas, evidenciando o que já acusamos. A política de segurança pública do governo Mitidieri é baseada na violência policial. E não há, por parte do grupo no poder, um pensamento que trate esta política em toda a sua complexidade. A gente quer se solidarizar com os familiares, amigos de Ítalo, mas também de tantos outros jovens negros e da periferia que são assassinados pelo Estado. E isso jamais pode ser naturalizado. Diante disso, a face e morosidade do Estado e ao desinteresse dos poderes em lidar com este problema, viemos novamente cobrar respostas. Pois, senhor presidente, já protocolamos nessa casa o PL 469 de 2023, de nossa autoria, que dispõe sobre a implantação de câmaras de vídeo e de áudio nos uniformes de policiais civis e militares do Estado de Sergipe. Protocolado há quase um ano, o projeto não avançou na casa, demonstrando desinteresse com um tema tão central e atual. Além disso, presidente, cobramos do governo do Estado que efetive a adesão ao Programa Nacional de Aquisição de Câmaras Policiais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já anunciou investimento de 100 milhões de reais por meio de edital a ser lançado pelo Sistema Nacional de Segurança Pública, voltado à aquisição destes equipamentos em todo o país. Então, não há desculpa do Estado dizer que não tem dotação orçamentária, falta de interesse. Somente 16 estados já demonstraram interesse em aderir às atas de registro de preço para a contratação destes equipamentos. Sergipe foi um deles, mas ainda não avançou nesse diálogo. E cabe ao governo do Estado dar continuidade a esse processo para garantir, via o governo federal, ao menos parte dos recursos necessários para a compra de câmaras. E é urgente que o tema não nos... porque isso não nos permite esperar. Em um momento em que nós, preparados para a discussão da lei orçamentária, é essencial também que o orçamento estadual contemple os investimentos adequados para a área. Não basta investir em armamento, em compra de armamento, que isso só vai beneficiar as grandes montadoras, as grandes empresas de armas do mundo inteiro. Precisa de investimento em treinamento, em capacitação, uma polícia, uma segurança pública humanizada, que pelo fato de indicou ou simulou que ia puxar uma arma. Imagine uma pessoa perder a vida assim porque estava encarando. Não pode, não, olhar a polícia, porque é uma ameaça olhar para a polícia. A polícia é para proteger, para cuidar do povo. Por outro lado, protege
Também as câmaras policiais, senhor presidente, possuem uma dupla função. Por um lado, mitiga casos de violências e abusos policiais, garantindo adequação e transparência para controle das forças policiais. Porque no vídeo que foi apresentado, não se ouve o discurso. Ninguém ouve, ninguém sabe realmente o que aconteceu. Né? Fica ali. E outra, o representante da segurança pública disse que existe uma nova onda, a pessoa que quer cometer o suicídio, um absurdo, dizer que cometeu suicídio, aí usa, né, dessas ações para ser morto, culpabilizando a vítima, querendo fazer que a vítima seja a culpada né, desse brutal assassinato. E, além disso, senhor presidente, além de ter uma maior transparência, né, na investigação do caso, o uso das câmaras, né, protege o profissional da segurança pública no exercício de suas atividades, à medida que gera corpo probatório fundamental e trabalha contra eventuais perseguições e assédio por seus superiores. E não acontece o que aconteceu em Itabaiana, que eu fui conversar com a mãe de Aslan, lá em Itabaiana, e ela disse que os delegados policiais foram ameaçar todos os vizinhos para não entregar as câmaras que existiam em suas residências. A sociedade vive refém dessa polícia fascista, de algumas pessoas que acham que vai diminuir a violência com mais violência. Isso não acaba a criminalidade, não diminui a violência. Assim, reforçamos aqui nosso compromisso com a construção de uma política de segurança pública que seja pautada no respeito aos direitos humanos e na capacitação técnica profissional do cidadão e dos cidadãos. A gente quer proteger os policiais. Não adianta vir com falas hipócritas de que, a culpa foi uma ação padrão, mas a gente sabe que, quando é na periferia, há um padrão. Né? Quando é na zona nobre, há outra forma de abordagem e de comportamento. Que a dor da perda de Ítalo se transforme em força para mudar o atual cenário da segurança pública aqui em Sergipe. Como está mudando, porque hoje, senhor presidente, eu vou trazer agora o assunto que eu tenho que falar, que para mim é muito caro, e por isso que eu estou com essa blusa de Marielle Franco, porque depois do assassinato de Marielle Franco, e eu proclamo que todos nós, defensores dos direitos humanos, lutadores que se organizam através de instituições, todo o Estado, né, principalmente os órgãos que defendem os direitos humanos, possamos nos unir e formar esse movimento, o mesmo movimento que hoje está lá em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para o julgamento de Marielle Franco, porque hoje é um dia muito importante para todos e todas nós, defensores dos direitos humanos e mulheres na política que lutam contra a violência política de gênero. E lembrando, né, que Marielle Franco, né, foi assassinada por um ex-mal policial, porque quando a gente fala, né, falamos de mal policial, que se usa, né, do seu trabalho na polícia para querer provocar violência. Após mais de 6 anos sem resposta, começa hoje o júri popular de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, acusados de executar a nossa companheira de luta e vereadora Marielle Franco e Anderson Gomes no ano de 2018. Ainda me lembro desse dia com muita dor e angústia. Marielle era uma de nós, como Ítalo também. Calaram a sua voz, mas não sabiam que ela
era semente de luta, um símbolo de resistência. O assassinato de Marielle Anderson é um marco de violência política de gênero e raça, ataque a defensores e defensoras dos direitos humanos, violência LGBTfóbica e ataque ao Estado de Direito Democrático. Por isso, o Instituto Marielle Franco, fundado e dirigido pela família, em parceria com a vereadora Mônica Benício, que é viúva de Marielle, e Ágata Arnaus, viúva de Anderson Gomes, organizaram um protesto em frente ao 4º Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, no centro da capital, onde acontece o júri popular dos ex-policiais militares e executores de Marielle Franco e Anderson Gomes. A mobilização tem o objetivo de reunir pessoas e pressionar por uma resposta contundente e séria e exemplar no caso, que é a maior violência na política brasileira na atualidade. Permanecemos em luta, porque Marielle fez por nós, faremos por Marielle, Anderson e todos que tiveram suas vidas atravessadas pela violência e brutalidade. Exigimos justiça por Marielle e Anderson, por isso eu quero passar aqui um vídeo, né, de Mônica Benício, que está hoje lá no Júri Popular, mas ela fez um vídeo, né, nesse movimento, né, que está acontecendo, organizado pelo Instituto Marielle Franco, falando um pouco da potência e o que representa Marielle Franco. Por isso que não iremos, né, ser interrompidas, não iremos silenciar e denunciar qualquer violação de direitos humanos, como aconteceu com Ítalo. Pode passar o vídeo, por favor. A parceria que a Marielle tinha, isso em todas as esferas da vida dela, na nossa relação era um negócio muito admirável, assim. A gente foi fazer uma agenda em Brasília, e aí nessa mesma viagem a gente foi num parque que tinha montanha-russa, e Marielle morria de medo. Falei, vamos na montanha-russa, parece baixinho. De fato, de onde eu vi dessa vez, eu não tava nem sacaneando. Parecia realmente baixa. Aí eu falei, vamos no primeiro carrinho, que é pra sentir mais emoção. Eu não vou no primeiro carrinho. Eu falei, vamos no primeiro carrinho. Vai ser mais emocionante, tu já vai, cara, vamos no primeiro. Tá bom. Aí daqui a pouco a montanha-russa tá subindo, subindo, subindo. Aí quando ela olhou que eu vi um loop, ela olhou pra minha cara e falou, sua filha da p***, eu vou morrer. Eu não tenho nem 40 anos. E desci assim no loop, eu ria. Essa coisa do companheirismo dela tem várias histórias, assim, porque ela topava, assim, tipo, você pula, eu pulo. E não tinha medo de se jogar. Tipo de pessoa na vida que vai com medo mesmo. Hoje, enquanto vereadora, eu começo a entender o quanto que aquele espaço é violento para as mulheres, né? E não vou alcançar nunca o quanto aquele espaço era violento para uma mulher negra, favelada, LGBT, num mundo onde ainda não tinham assassinado uma Marielle. O corpo dela que tomba se torna um caminho de esperança, de sonho, de possibilidades. A Marielle, na sua essência leonina, né, talvez também não tivesse compreensão ali do seu tamanho, né? Porque em um ano de mandato a gente vê uma Marielle ocupando a tribuna, em 1 ano e 3 meses uma Marielle que tinha 5 metros de altura. O número 7 sempre foi uma coisa que pegou muita gente ao longo da relação. O dia 7 de janeiro foi um dia que na verdade foi num show que a Marielle, a música da Martinália, me pediu em casamento. E o planejamento da festa de casamento era para o dia 7 de setembro de 2019. Aí seria de 2019 justamente para não cair num ano eleitoral. Então a gente já estava vendo buffet, estava vendo casa, né? Tipo, tinha visto já um espaço que ia ser em Búzios. Esse é um momento que ele não é só esperado pelos familiares, né, e pelos amigos, assim. 6 anos e 7 meses é tempo demais para um luto que é negado, para 2 vidas que foram ceifadas da forma como foi e para um atentado à democracia da maneira como foi, né, uma grave violação de direitos humanos inquestionavelmente. E o símbolo que a Marielle se torna politicamente
ele é absolutamente carregado do conceito dela, da vida, né? Fosse no seu corpo, fosse na sua trajetória, fosse na sua visão de mundo. Isso é o que a Marielle Pessoa inspirou para que as pessoas construíssem o símbolo e olhassem o símbolo tão profundamente Marielle. Senhor presidente, Marielle era e é gigante. Ela vive, né, na luta e na resistência de tantas mulheres como eu, que quando está desanimada, quando está triste, principalmente quando a gente vê um descompromisso de alguns agentes públicos, né, que deveriam lutar para que a gente pudesse viver em um país melhor, não se sensibilizam com certas ações, com certas posturas que são naturalizadas. E quando eu estou desanimada, eu boto lá no YouTube, boto Marielle Franco e assisto um vídeo de Marielle, porque a voz dela, a presença dela, a garra dela é revigorante. Né? Por ela e por tantas outras que tombaram, defensora dos direitos humanos, Marielle ela não foi assassinada só porque ela estava vereadora, porque ela vinha há anos na Comissão de Direitos Humanos, lá da Alese, quando era assessora, né, de Marcelo Freixo, incomodando as milícias lá do Rio de Janeiro, incomodando posturas policiais, né, que exterminam a população negra periférica lá do Rio de Janeiro. Marielle Franco é um símbolo, ameaçava esse sistema, o sistema político, o sistema que está todo enraizado na nossa sociedade, que é esse sistema colonizador, patriarcal. Né? Marielle é um símbolo dessa resistência. Espero que hoje, né, até terminar, provavelmente vai durar alguns dias, né, que seja feita justiça, mas que também, principalmente, os mandantes, né, aqueles que já se sabem, né, que está envolvido com a política, né, de saber que um chefe da Polícia Civil, que arquitetou, né, e como conceber, né, que a polícia que está certa, não é a polícia, esse sistema, né, de segurança pública baseada na guerra, baseado em ver uma pessoa que é negro, está mal vestido, como disseram, né, ele estava com várias roupas, né, estava com calça, né, várias roupas, e achar que a forma de se vestir de uma pessoa é uma ameaça. Então, a gente vê um despreparo muito grande. Então, por Marielle, por Ítalo, por tantos e tantas pessoas que são tombadas e tombados, né, por parte, né, de um sistema, né, que é excludente, é preconceituoso, a gente vai continuar na luta. E ontem, falando de luta e resistência, genocídio, porque a gente pode falar que aconteceu com Marielle Franco, é um genocídio da população negra no nosso país. E a gente tem de pontuar da mesma forma que é um genocídio que está acontecendo na Palestina. Por isso que ontem a gente fez lá na Elese uma formação política que foi coordenada por nosso GT de Educação, junto com o Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe, retratando como surgiu, como finalizou e está sendo concretizado um genocídio do povo. Né? Quando algumas pessoas, né, que se acham detentores do poder, se sentem donos dos territórios e querem expulsar as pessoas dos seus territórios, quando quer exterminar a sua identidade, quando não aceita o fato da gente dizer que existem recortes das violências, que existe recorte dentro do movimento feminista, que existe recorte dentro, né, de todos os movimentos LGBTQIA+, porque não só é a condição, né, de ser mulher, quando essa mulher é negra, é trans,
a violência é maior para essa pessoa, né? E os dados comprovam isso. Aqui no Brasil, né, existe um transfeminicídio e muitas das vezes não, quase 70%, né, do assassinato de mulheres trans, travestis, são mulheres negras. Então, a gente precisa pontuar. Não é como, é uma coisa... Mais 3 minutos, deputado. É uma coisa, a esquerda que não sei o que potencializa. Sabe por que isso? Porque a gente ameaça, né, certo sistema, porque a gente tem de coragem de apontar o que aconteceu e não, né, com a hipocrisia, né, querer vir fazer um discurso contra, né, uma fala ou demonstração de fatos reais. E se a gente não analisar, naturalizar, a gente nunca vai mudar, porque a gente, infelizmente, vive numa sociedade patriarcal, racista, LGBTfóbica, capacitista. E esses grupos estão se organizando cada vez mais. E isso faz com que usem fake news, seu presidente, para querer distorcer as nossas narrativas. Mas a gente vai seguindo firme na luta, com dados, né, trazendo e denunciando qualquer violação de direitos humanos, qualquer violação dos direitos da nossa democracia, qualquer violação em relação ao meio ambiente, que a gente está vivendo tragédias, né? Hoje mesmo eu vi lá na Espanha, né, tragédias em relação às mudanças climáticas, como está querendo fazer lá com o território quilombola da Muçuca, querendo colocar em prática um empreendimento que vai destruir, que vai de encontro, né, às comunidades tradicionais, às legislações que garantem o território das comunidades tradicionais. Então, são várias lutas, né, que, infelizmente, estavam invisibilizadas, silenciadas, que muitas das vezes não tinham um representante nos parlamentos para trazer a realidade, não aquele discurso que as instituições usam, né, no meio de comunicação para querer encobrir, né, processos, né, de violência e de exterminação de pessoas, né, que sofreram e sofrem a falta, né, do Estado, que não tem oportunidade, né, no mercado de trabalho, que não tem oportunidade ligada à questão educacional, que faz com que o Brasil tenha tanta injustiça e desigualdade social. Mas a nossa luta por justiça e por igualdade social, por combater todas as hipocrisias, as mentiras e fake news que são propagadas, a gente vai resistir, mesmo se sentindo sozinhas em alguns parlamentos, mas a gente vai avançar, a gente vai continuar firme por Marielle Anderson e por tantas e tantos outros que foram tombados. É isso, senhor presidente. Amanhã estaremos aqui em mais uma sessão de votação.